Oi, eu sou a Lívia, sou a fundadora do Clube do Aconchego. Seja muito bem-vindo e sinta-se aconchegado aqui no colo do Pai. Oi, pessoal do clube, tudo bem? Hoje a gente está aqui com uma convidada especial, a Letícia Manhães. Eu vou deixar ela se apresentar. Vamos estar falando acerca de autoconhecimento, a importância do autoconhecimento na prática. Ela vai estar dando dicas práticas para você crescer no autoconhecimento e a importância do autoconhecimento para vivermos o nosso propósito, o nosso chamado em Deus aqui na Terra, né? Que é o que nós todos cristãos e cristãs queremos, viver no centro da vontade de Deus. Então, seja muito bem-vinda, Letícia. Se apresenta para a gente. Muito obrigada por esse convite, por estar aqui. Que Deus abençoe cada uma de vocês. A paz seja sobre a sua vida. Meu nome é Letícia Manhães. Eu tenho o ofício, de ajudar mulheres a identificarem o seu propósito, a identificarem a sua essência, a fazer esse mergulho para dentro de si, com o intuito de levá-las até o propósito. O Senhor Jesus, ele nos diz, o Senhor Deus, ele nos diz, ele chama Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. No hebraico, isso quer dizer, existe uma mudança na tradução, mas ele diz, saia para onde eu vou te mostrar. Ele diz, Lesh Lehá. O que quer dizer Lesh Lehá? Saia para ti mesmo. Ou seja, nós como cristãos, muitas das vezes, nós temos caminhos próprios, nós temos um entendimento errado daquilo que Deus ele tem para nós. Mas Deus ele nos diz para a gente ir para o propósito que ele quer, não para aquilo que a gente sonha para nós. Mas saia para ti mesmo, saia daquilo que você planejou para você e vai para o projeto que eu tenho para você, porque é bom, perfeito e agradável. Mas assim, a gente pega muitos caminhos, quando o caminho principal ele precisa ser para dentro de nós, A gente não consegue, Lívia, construir algo aqui fora, sendo um ministério, um casamento feliz, a gente não consegue construir uma vida próspera em todas as áreas. E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de crescimento, de você crescer espiritualmente, crescer intelectualmente. A gente não cresce se a gente primeiro não se vencer. Entregar para Deus esse caminho que a gente construiu e fazer o caminho que Ele tem para nós proposto, Fazer esse mergulho, esse Lesh Lehá, o mergulho para dentro de nós mesmos e conhecer qual é a vontade dele, quem nós somos, e esse é o autoconhecimento. Você é esposa, Lívia? Tem seu filho. Você sem isso tudo, quem você é? Sabe? No seu mundo interior, quem é que você é? Sem os títulos. A gente precisa parar para refletir. Essa é a nossa essência. É esse quem nós somos. E a gente acreditou ser, por conta da sociedade, muitas coisas, mas a gente se afastou do propósito original. Então, o autoconhecimento, ele traz de volta aquilo que foi perdido. Nossa, ele nos auxilia a mergulhar de volta para essa essência, para essa natureza, para o propósito original, para o projeto original de Deus, que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Lívia, a gente precisa fazer esse mergulho para dentro de nós para que a gente venha exercer o propósito de Deus. Para que a gente venha caminhar em direção àquilo que o Senhor estabeleceu, para que nós venhamos ter um caminho de paz, um caminho de prosperidade, de tranquilidade. Para que a gente não erre o caminho, a gente precisa saber quem nós somos. Fazer as perguntas certas é um dos exercícios, que a gente coloca no autoconhecimento. Fazer as perguntas certas. O primeiro, para que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu faço aquilo que eu estou fazendo? Eu preciso responder essas perguntas.
E essas respostas, elas virão quando eu parar para refletir acerca disso. Eu passei muitos anos dentro de uma igreja onde eu era religiosa, sabe? E ali eu não tinha um propósito, não tinha uma perspectiva, eu estava ali por estar. Eu não tinha um projeto na minha mente, não tinha. Eu estava ali por estar, porque eu amava o Senhor, mas eu não sabia qual era como eu precisava, o que eu precisava fazer, o que eu precisava exercer. Era só eu ficar sentada no banco? Era isso? E aí eu comecei a buscar pela verdade, né? Daquilo que Deus tem para nós. E o autoconhecimento é você desenvolver isso, a sua verdade diante de Deus, sem mais. É você tirar todo o escombro daquilo que nós fomos construídos. Nós fomos construídos, Lívia, por aquilo que a gente viu, por aquilo que a gente ouviu, pelas experiências que nós tivemos, desde que nós estamos na barriga, sabe? Por aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, pela cultura que nós recebemos do nosso país, por aquilo que nós ouvimos na educação, na escola, na faculdade. A gente foi formado, né? Com todas essas informações. Nos formou para a sociedade, mas nos deformou quanto a filhos. Então, o mergulho de autoconhecimento é você desenvolver a tua natureza de filho e voltar para o plano original, para o projeto original. E, assim, existem inúmeras maneiras de você se autoconhecer. Primeiro é fazendo perguntas, você precisa aprender a questionar tudo. Tudo que você fizer, você precisa questionar. É todo um molde que a gente é colocado que não faz parte daquilo que nós fomos feitos para ser, não é a nossa essência, como você está dizendo, né? Porque a palavra nos fala que eu é que sei os pensamentos que eu tenho de vós, não é? Não somos nós mesmos, não é o mundo, não é os nossos pais, que às vezes nos dizem várias coisas, não é? Ou que não nos dizem, e a sociedade como um todo, principalmente a sociedade, né? Os amigos, etc., as influências. E é muito difícil, são tantas vozes que é muito difícil, eu acho que para a maioria, eu também me coloco nessa mesma situação, ouvir a voz que fala dentro de nós, porque nós que somos cristãos sabemos que o Espírito Santo habita, não é? Dentro de nós. E ele quer nos instruir, que ele quer nos revelar, ele quer falar aos nossos corações aquilo que, os planos, não é? Os planos que Deus tem para nós, que muitas das vezes a gente não consegue ouvir porque são tantas vozes ao nosso redor que a gente não consegue. E esse era o ponto que eu queria colocar com você. Como calar essas vozes para ouvir a voz do Espírito Santo e entender, não é? Porque às vezes ele fala, ele grita alto dentro de nós, mas a gente também não consegue discernir que o Espírito Santo está nos falando conosco. Isso já é um outro ponto que eu queria falar com você. Porque às vezes a gente sabe que a gente está num propósito, mas a gente fica sempre pensando, será que é isso mesmo? Aquela questão primeiro, alguns não sabem de todo, estão completamente perdidos. E há aqueles que pensam que sabem, mas vivem naquela dúvida, será que é isso mesmo? Será que isso é mesmo de Deus para mim? Ou será que é a minha vontade que está falando mais alto? Porque às vezes a gente também quer impor a nossa vontade sobre a vontade do Espírito sobre a nossa vida também, que é outro caso. Então, eu queria que você pudesse mencionar, né, você que sabe muito do assunto, essas duas circunstâncias. Nós nascemos para estar em família, para receber, né, esse afeto do pai, da mãe, e tudo isso vai nos deformando, essa experiência. A partir dessa deficiência, a gente já tem uma maneira de olhar para Deus deformada. Por conta disso, é tão importante a gente receber a verdade, né? Porque a mentira, ela só fica enquanto a verdade não chega, né? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a gente precisa ser exposto à verdade eterna, a gente precisa ser exposto à palavra de Deus. Então, como é que eu volto a ouvir, né? Como é que eu calo, que foi a pergunta, como é que eu calo as vozes? Dando ouvido à verdade. Eu preciso dar ouvido à verdade. Isso na prática, como é que eu faço? Ter tempo devocional com Deus,
eu preciso ter tempo de oração com o Senhor, eu preciso parar, desacelerar de toda a correria, né, que a gente vive e parar para refletir. Se o Senhor ele tem algo para mim, eu preciso acessar. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, a gente precisa ter esse espelhamento, a gente precisa acessar essa verdade, trazer isso para o nosso dia a dia. Porque também existe um ponto de que a gente conhece muita coisa, mas a gente não pratica. Muitos cristãos vivem assim. Conhece a palavra de Deus, sabe que é bom, sabe que é verdade, mas não coloca isso em prática. Então, fazer esse mergulho também ele te dá a autonomia de você executar aquilo que você está aprendendo. A verdade, ela foi exposta para você, mas você não sabe na prática como fazer. Então, a gente precisa também é muito legal, Lívia, a gente ter alguém, né, alguém que venha nos direcionar. A voz do Espírito Santo, ela é primordial. A gente precisa aprender a voz do Espírito Santo, a ouvir a voz do Espírito Santo e não nos apoiar em homens, né? Ainda que a gente precise aí de lideranças, respeitar lideranças e tudo mais. E existe essa importância da gente ter alguém para nos dizer como fazer na prática, porque nós, como corpo, como igreja, a gente precisa do outro, né? E aí existem os mentores, existem os pastores, eu trabalho com isso, fazendo, né, mentorias, ensinando o caminho. Por quê? Porque eu tive a experiência e aí eu sou uma facilitadora. Assim como você teve experiências, a gente aprende com a palavra de Deus e a gente aprende com experiências. Então, elas vão nos nortear como fazer na prática, como vivenciar na prática. E aquela outra situação, por exemplo, quando a gente não tem a certeza, a gente acha que está vivendo o nosso propósito, mas não tem a certeza se é o nosso propósito aquilo que estamos fazendo, a vontade de Deus, ou aquilo que nós queremos fazer. Ou seja, quando há aquela dúvida. A gente precisa se imaginar na conclusão desse objetivo. Vamos dizer assim, sem um propósito, a gente caminha para qualquer lugar, mas a gente não tem um alvo. Então, o primeiro ponto é você criar um alvo. Qual é o teu objetivo de vida? A gente precisa se perguntar quais são os meus valores e aonde isso vai levar. Aquilo que eu estou fazendo hoje vai me levar para onde? Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quem eu vou ser? Então, eu preciso ter esse objetivo e essa clareza. Formar uma imagem mesmo, daqui a 10 anos eu quero estar como? Eu quero estar assim, assim, assim. Formar uma imagem na nossa mente, né? De como será nesse futuro. Se eu estou trabalhando com mulheres, qual vai ser o meu futuro? Vai ser gerar frutos para o reino. Isso vai me fazer feliz, completa? Sim. Daqui a 10 anos eu vou ter esses frutos. Então, isso vai me tornar plena, completamente feliz. Então, ali eu achei o meu propósito. Faz sentir plenas, ou plenos, felizes, bem, exercendo aquela coisa, né? Lógico, sendo uma coisa não pecaminosa, né? Uma coisa boa para o reino de Deus. Sim. É uma confirmação, então, de que aquele é o nosso propósito? Tipo, quais são os sinais de que nós podemos estar, de que nos indicam que aquele é o nosso propósito? É a plenitude, é estar nos sentindo bem? É isso? É você se ver naquela situação e você ter a sensação de que nada vai te faltar. Você estando naquele lugar, nada vai te faltar. Você vai estar cheio. Você consegue compreender? Você vai estar cheio da vontade de Deus, você vai estar completo, nada ali mais vai te faltar. Você a partir desse momento, você só vai desfrutar. Amém. Você só vai deleitar. Então, esse é o exercício. Você mentalizar, você imaginar ou também escrever
como você quer estar daqui a 10 anos. A gente precisa ter essa ideia específica. A gente precisa aprender a elaborar esse plano em específico. Ainda, Lívia, que não seja aquilo que eu quero, como você disse, às vezes eu penso que é algo bom, eu estou no meu propósito, mas não é. Quando eu coloco no papel essa ideia, eu quero estar... E aí eu vou ser específico quanto a tudo, todas as áreas da minha vida. Quanto eu quero ganhar, qual ministério eu quero estar exercendo, como é que vai estar a minha vida espiritual, como é que vai estar o meu marido. Eu vou botar isso tudo no papel. Como é que vão estar a evolução e a educação dos meus filhos. Eu vou colocar isso tudo no papel como um projeto mesmo. E a partir dali eu vou começar a orar em cima disso. Todos os dias eu vou começar a orar em cima disso. Se isso vai começar a me trazer clareza quanto ao lugar que eu vou chegar. Se não for de mim, se não fizer parte do meu propósito, você pode ter a certeza de que isso não vai mais fazer sentido para você orar. Você vai desanimar de orar por conta disso. Aí Deus ele vai te trazendo novas ideias. Ele vai te trazendo o propósito dele, ele vai esclarecendo. Então, a clareza, ela vem quando você expõe isso. Tem esse objetivo estabelecido. E aí vai vindo a clareza daquilo que você foi chamado para ser, daquilo que você foi chamado para fazer. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer muito assim, com algumas mentoras, falando que geralmente o nosso propósito é algo que a gente tem uma habilidade natural, que Deus já colocou dentro de nós, que nós fazemos algo muito bem, naturalmente, e que nós, lógico, por exemplo, nós podemos sempre aperfeiçoar, mas é algo que nós já temos dentro de nós e que nós temos um dom, um talento natural para aquilo. Isso você concorda ou não? Discorda? Sim, eu concordo. No entanto, por conta dos traumas, por conta das frustrações, isso fica em oculto. Isso fica em oculto e você pode passar até a acreditar que não é o teu objetivo, não é o teu propósito, por conta de todos os traumas que você enfrentou e toda a deformação que a sociedade causou. Eu falo por experiência própria, eu nunca me viria falando em público, nunca. Eu era tímida ao extremo. Eu não conversava com a minha mãe, eu não conversava com o namorado. O início do meu relacionamento com meu esposo era um relacionamento muito sem comunicação nenhuma. Então, muitas vezes, para você identificar o teu propósito, ele vai ter relação com aquilo que você tem mais dificuldade. Então, nesse caso, é o oposto, não aquilo que você tem facilidade, mas o oposto. Agora, falando da parte prática, digamos, eu, Lívia, um exemplo, né? Estamos falando aí você. Eu, Lívia, quero desenvolver meu propósito, o meu propósito da minha vida, quero, através do autoconhecimento. Quais os passos? Procurar uma mentoria, aí depois, os passos para além disso que eu posso fazer no pessoal para estar encaminhando, dando os primeiros passos para o autoconhecimento, que vai me fazer conhecer, não é? Que vai me revelar o propósito da minha vida, o propósito para o qual Deus me fez, para o qual Deus, né, pensou e sonhou para mim. Não os meus sonhos, mas os sonhos dele, né? Porque eu acho que é isso que todos nós, que somos cristãos, ansiamos na vida, né? Primeiro é desconstruir aquilo que não é. A gente cresce, nós somos a soma, a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, tudo aquilo que me influencia e está fora do meu objetivo de vida, eu preciso descartar. Eu preciso se alimentar mais da palavra de Deus, a se aproximar mais de si mesmo. Eu preciso fazer esse caminho. Primeiro, tirar, se eu identifico aquilo que não vai me levar a lugar nenhum, eu preciso arrancar isso de mim. E começar a caminhar em relação ao autoconhecimento. O que eu posso fazer na prática no meu dia a dia? Aprender a me observar. Aprender a observar as minhas ações diárias. Como eu me comporto quando
Quando eu acordo, quais são as minhas primeiras ações? Eu oro, eu pego o celular, eu já acordo agindo, trabalhando, eu preciso aprender a me observar. Os primeiros 90 minutos que a gente passa, vai ter de manhã, a gente determina todo dia, né? Então, a gente precisa ter esse autocontrole que é gerado também, é um dos benefícios do autoconhecimento, é o autocontrole, é o domínio próprio, né? Essa habilidade de você se conter e não agir por impulso, porque o teu cérebro, ele está acelerado, ele quer fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? A nossa carne, ela quer fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, se eu passo a dedicar os meus primeiros minutos refletindo, já é também mais um exercício para quem quer dar passos no autoconhecimento. Você aprender a parar os seus primeiros momentos do dia e se sentir, agradecer a Deus por aquele momento, por aquele dia, e não, sabe, abrir o olho já vai para as atividades. A meditação, biblicamente falando, ela é uma maneira de você se autoconhecer. Quando você para e você começa a falar com Deus, quando você ora, você começa a refletir sobre os seus defeitos, sobre aquilo que você pode melhorar. Essa é uma maneira, um passo de você também se autoconhecer, desenvolver a capacidade de explorar a sua verdade, sabe? Quando eu exponho e eu lido bem com os meus problemas, eu estou trazendo à tona as minhas verdades. Olha, Deus, eu não estou bem aqui. Olha, Senhor, eu não queria nem estar aqui orando, mas eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu preciso dedicar os meus primeiros momentos ao Senhor. Então, ali eu vou construindo, sabe, aquilo que eu preciso fazer, que o meu corpo precisa fazer, contra aquilo que o meu cérebro quer fazer. Não é? Quem tiver condições. Quem não tiver condições de fazer uma mentoria, fazer essa autorreflexão, orar, não é? Colocar diante de Deus e ver se Deus confirma ou não através da oração, se você se sente estimulado ou desestimulado para dar continuidade àquele projeto, um exemplo, né? Como você tinha falado, se a gente sentir uma falta de estímulo com o tempo, quer dizer que talvez não seja, talvez, não é, o seu propósito. E mais alguma dica que você queira dar? Você pode fazer uma lista de 10 habilidades que você tem e 10 defeitos e qualidades você pode colocar no papel. Liste umas 10 defeitos que você tem, 10 qualidades. Existem pessoas que têm problema de autoimagem, que elas têm dificuldade de escrever sobre as qualidades, elas não conseguem enxergar as qualidades que elas têm. Então, esse mergulho para dentro da gente é muito importante, porque a partir do momento em que eu conheço quem eu sou, eu passo a valorizar o templo onde o Senhor ele vai se encontrar comigo. Eu só vou me aproximar de Deus quando eu estiver no lugar onde Ele está. Então, eu estou na igreja, eu estou no monte, eu estou orando, eu estou em movimento com muitas coisas, mas eu estou longe de mim, onde ele se mostra, onde Ele aparece. Então, eu preciso estar aqui, no aqui, agora. Mais um exercício que a gente pode fazer de autoconhecimento é você passar um dia inteiro sem falar palavras negativas. Passa um dia inteiro... Jejum de palavras negativas. Exatamente. Ficar o dia inteiro observando e vai dar vontade de falar. Então, ali você vai começar a conter. Eu sou muito de murmurar, assim, de reclamar. Eu já tentei até fazer jejum de palavras de murmuração. Não é de palavras negativas, é de reclamar. E você acredita que quando eu não falava, eu pensava, a reclamação no pensamento, meu Deus, eu repreendo esse espírito de murmuração que era tão forte. Hoje está menos, mas eu já reparei que volta e meia volta, quer voltar. E eu não falava, mas eu pensava.
vinha no pensamento, mas eu não falava. E é uma luta, né? É uma luta. É uma luta contra a nossa própria carne, né? Porque a gente tem essa tendência, né? De reclamar, de murmurar, de fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Naturalmente. Esses exercícios de autoconhecimento, eles são... É uma linha tênue, né? Entre você humano, o ser humano que nós somos, e as experiências mais profundas com Deus, porque a gente precisa mortificar, né? Essa carne que quer sempre fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, e o autoconhecimento, ele nos mostra exatamente na prática o que nós precisamos fazer. E aí os exercícios que são no âmbito natural, eles nos levam a ter uma vida espiritual mais intensa. Eu lembro que quando eu iniciei um processo de mentoria com o Antônio, que era um mentor meu, ele me falava para um dos exercícios era eu morder a língua, e morder mesmo para machucar. Quando você pensar algo que é ruim, quando você falar algo que é ruim, morde a língua e morde com vontade. E a língua a gente não consegue. É difícil morder a língua. Tenta aí. É difícil. Mas esse é um exercício, porque ela não vai mais ter aquela ação. Eu estou dando um comando para o meu cérebro, né? Que aquela ação ali não é boa. Então, quando eu pensar já em falar algo que é negativo, ela vai saber qual é o resultado daquilo, que ela vai tomar uma mordida. Então, é um dos exercícios aí também. É engraçado que é um exercício que realmente a gente tem que... se a gente pensar bem assim no lado cristão, autoconhecimento está ligado o autoconhecimento com U está ligado ao autoconhecimento com L. Por quê? Se Deus está dentro de nós, e os sonhos de Deus, a nossa essência, né? Aquilo que nós fomos, que Ele sonhou para que nós fôssemos, também está dentro de nós. Nós precisamos de acessar isso tudo, não é? Quando nós nos autoconhecemos, nós acabamos por conhecer a Deus também, não é? Porque se Ele habita dentro de nós, e se eu passo a exercer o autoconhecimento, eu a cada dia estou chegando mais perto daquilo que Deus sonhou que eu fosse, no seu plano original. Então, o autoconhecimento é o autoconhecimento, conhecimento do alto. E eu pensei nisso agora, achei engraçado o paralelo. Eu uso muito essa frase, autoconhecimento e conhecimento do alto. É algo muito... que a gente tende a separar, né? Mas o próprio Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não deixou de ser homem, ele não deixou de ser Deus. Ele era os dois em um só. Então, quando eu me aproximo de mim, eu começo quando eu aprendo essas questões de como meu cérebro funciona, como eu posso calar a minha voz interior ou as vozes contrárias, quando eu tenho o domínio próprio da minha língua, eu passo a entender a complexidade de quem eu sou. Existe um propósito, só que a gente precisa conhecer quais são esses propósitos dos nossos defeitos, as armas de guerra são os nossos defeitos, são armas de guerra. E as nossas habilidades, as nossas qualidades são armas de paz. Ou seja, eu preciso ser mansa e humilde. São armas de paz, porque eu preciso ter paz. Mas quando alguém está querendo, tá me afrontando, não, aí eu ajo com paz. Só que quando alguém quer fazer o contrário, deixa eu ver se eu consigo expor isso para você. Quando alguém quer me tirar do sério, eu vou agir com ironia. Poxa, você está fazendo isso, é uma ironia. E aí eu tô agindo da maneira certa ali para poder desviar aquela situação, aquele momento de tensão. Então, existe momento para cada sentimento aí, para cada ação. A gente fica achando muitas das vezes que os nossos defeitos, que a gente vai surpreender Deus, que Ele não sabe daqueles defeitos da gente, né? A gente fica tentando meio que esconder
como se ele já não soubesse de cor e salteado todos os nossos defeitos, todas as nossas qualidades. E outra coisa interessante é que quando você falou de a gente listar as nossas qualidades, os nossos defeitos, eu achei também interessante, porque muitas das vezes eu penso, a gente tem não qualidades e defeitos, a gente tem qualidades e pontos a melhorar, porque eu acho que os nossos defeitos entre aspas, são justamente aquelas coisas que nós temos metas a alcançar, que nós temos objetivos a alcançar, que nós temos evolução, né? Cada ponto que a gente consegue modificar, né, nossa personalidade. Digamos, eu sou insegura, um exemplo, né? Eu até nem sou, mas pronto. Eu sou insegura. Se eu passar a ser segura, eu conquistei um objetivo, eu conquistei uma meta, né? Eu transformei um defeito numa qualidade, um defeito, entre aspas. Então, eu chamo sempre qualidade e metas a atingir. Então, eu queria falar um pouquinho dos benefícios, né? Um dos benefícios do autoconhecimento é você ter inteligência emocional, é você ser uma pessoa mais segura, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa com autoestima lá em cima, porque você vai passar a entender que esses defeitos eles são pontos a melhorar, não são defeitos que precisam ser escondidos, né? Então, você aprender a lidar bem com os seus defeitos. Mais uma outra tarefa, né, que você quer pôr. A gente precisa buscar conhecimento sobre como se autoconhecer, né? E existem pessoas que não têm como pagar um curso, pagar uma mentoria. Existem livros, né? Eu tenho um e-book que eu vou lançar, que é algo bem simbólico mesmo. Eu vou lançar esse e-book também. Fala sobre autoconhecimento. Você pode pesquisar pessoas que falam a respeito disso. Eu gosto muito do Pablo Marçal. Ele ensina muito na prática sobre o autoconhecimento, esse desenvolver, né, pessoal que leva para o espiritual, né? Então, aprender a dizer não é uma tarefa. A gente precisa aprender a dizer não para tudo aquilo que está fora do nosso propósito. não. Quantos de nós, né? Eu também tinha essa dificuldade de falar não. Quando eu descobri que isso é um presente, um não, eu preciso tirar, descartar. Aquilo que não está no meu propósito, eu preciso dizer não. Né? Eu preciso aprender. Esse é um exercício muito importante. Abandonar a procrastinação, abandonar o deixar para fazer depois. É um exercício, né, de autoconhecimento. Às vezes a gente quer conquistar as coisas, mas não quer se mover. Exatamente. A gente precisa aprender a resolver pequenos problemas. Eu só vou conquistar grandes coisas na minha vida, uma vida plena, uma vida, relacionamentos saudáveis, eu só vou conseguir ter êxito no meu propósito quando eu aprender a resolver pequenos problemas. Deus não vai entregar grandes projetos para quem não consegue resolver nem pequenas coisas. Então, a gente precisa aprender a agir no simples, sabe? Agir no simples. Não, eu tenho aquela loucinha ali para lavar, eu vou fazer agora. Eu tenho aquela roupa ali para estender, eu vou fazer agora. Mas eu nunca me veria ali escrevendo um livro, nunca me veria fazendo um curso na internet, nunca na minha vida, nem nos meus melhores sonhos. Mas através do autoconhecimento eu descobri essa capacidade escondida dentro de mim. Tem livros escondidos dentro de mim. E aí, aprendendo a resolver esses pequenos problemas, a gente consegue exercitar essa habilidade de ter força de vontade, de ir lá e fazer. Muitas pessoas elas têm esse problema, né, de começar e não terminar. Então, resolva fazer isso no simples. Pequenas situações. Não, eu preciso cuidar da minha saúde, eu vou cuidar só hoje. Só hoje. Eu preciso me autoconhecer, só hoje. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter esse pensamento. Não, eu vou fazer só hoje. Amanhã você repete, é só hoje. Hoje eu preciso primeiro priorizar o meu momento com Deus, é só hoje. Todos esses processos me levam a me conhecer e a descartar tudo aquilo que está longe do meu propósito.
exemplo, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente acha que realmente é o nosso propósito, mas as circunstâncias ao nosso redor não confirmam, não tem um feedback positivo, não tem, sei lá, e a pessoa acaba desencorajando ou desestimulando, que é muito comum também. Tem aquelas pessoas que não têm a capacidade de começar porque tem preguiça, aquela preguiça espiritual, aquela preguiça mental, física, para se mexer, né, se mover em direção ao propósito. E há aquelas que estão no seu propósito, mas que se sentem desestimuladas, porque não tem um feedback positivo, porque as circunstâncias não são favoráveis. O que você pensa disso nessa questão? Toda, toda vez que você tiver no teu propósito, você vai ter essa pressão, né? É uma pressão de que quando você está subindo, você está alcançando, você vai ter essa pressão contrária. Para quê? Para confirmar mesmo. É isso que você quer? É como se Deus ele tivesse... As lutas espirituais, não é? Que a gente sofre muitas vezes. Não, eu falo num todo, eu falo tanto espiritual como as pessoas, né? As pessoas não quererem que você estão vendo que você está caminhando para o teu propósito e existem essas forças contrárias. As pessoas, nossos familiares, existem isso. Mas é como se fosse Deus falando para você, ó, o quanto você quer aquilo que eu te entreguei. Então, depois que você... É como se você fosse um jato, que você está subindo. Você está nessa linha de subir para o teu propósito. Você está saindo do chão e você está caminhando para o teu destino. Enquanto você está saindo do chão, colocando essa pressão, as pessoas elas vão querer parar você. As circunstâncias elas vão querer parar você, apagar você, dizer que não é aquilo, para você desistir mesmo, te desestimulando. E aí, depois que você passa por esse pico e você não liga, porque aquele que sabe o caminho que quer, o objetivo que tem, as circunstâncias não mudam quem ele é. Nem o fulaninho que diz que você não é bom, nem o ciclano que não reconheceu, ele não vai mudar, porque você sabe que foi para isso que você nasceu. Então, as circunstâncias elas não vão te parar. Mas existe esse momento de pressão para que você não suba. Você consegue compreender? Esse momento de pressão da família. Eu falo isso porque eu já enfrentei isso dentro de casa. Meu marido ele não gostava que eu aparecesse, ele não gostava que eu me expôsse na internet. Ele não gostava. Hoje é meu maior apoiador. Mas eu precisei passar por tudo isso. E a sua identidade, o seu propósito, ele vai ferir as outras pessoas que não têm propósito. Vai ferir. Vai incomodar aqueles que estão acomodados, no caso, não é? E mudar. Eu vejo assim, como uma montanha. O cume é o alcançar, não é? Do objetivo, do propósito, é a vivência. Quando você chega lá, você descansa e vive a plenitude. Só desfruta. Desfruta, como você falou. E o processo da subida, que é difícil, que é pesado, que é mesmo aquela frase que Jesus nos disse, né? Quer me seguir? Isso em todos os sentidos, no pessoal, no profissional, no espiritual. Quer me seguir? Sim. Toma a tua cruz, não é? Ou seja, o caminho vai ser penoso, estreito, apertado, difícil, vai ser uma subida íngreme. Não vai ser plano, Sim. Vai ser uma subida. Aí quando você chegar lá em cima, você vai descansar, né? E é mais ou menos por aí, né? Então, eu queria só concluir agora perguntando, você quer falar mais alguma coisa, Letícia? Antes da gente fechar, quer dizer mais alguma coisa? Você quer indicar algum livro? As pessoas gostam muito de livros para ler nessa área. Então, vá lá no meu perfil, para você que quer, tem interesse em adquirir o meu livro. Ele vai ficar disponível aí, acredito que quando esse vídeo for para subir, ele já vai estar lá disponível. Vai lá, dá uma olhada no meu perfil, eu tenho dicas, eu tenho informações acerca disso, autoconhecimento e conhecimento do alto, né? E para você expandir o seu conhecimento acerca de quem você é em Deus. Amém. Então, a gente vai concluir aqui, Letícia, vou deixar todos os teus links aqui embaixo, teu Instagram, do teu YouTube. Você tem YouTube também, né? Tenho. Agora eu estou movimentando, vou passar a movimentar mais. Mais, né?
seu YouTube, seu Instagram. E eu queria te perguntar três dicas de... três dicas não, três bênçãos ordinárias. São coisas que na sua vida que você tem, que te fazem sentir grata, que te fazem sentir plena. Pode ser coisas pequenas, pode ser coisas simples do seu dia a dia, que fazem o seu dia mais feliz. Uma bênção que para mim não tem dinheiro que pague é eu pegar a Bíblia e saber que ela é um remédio, sabe? Quando eu estou passando por alguma situação, eu não vou primeiro para o remédio, eu vou primeiro para a palavra, o que Deus tem para mim. Isso para mim não tem preço. A gente tem a resposta de tudo, só que a gente muitas vezes não dá a devida importância. E para mim ele é um remédio. A gente poder ter esse acesso à verdade, a gente precisa valorizar isso. Então, para mim, não tem momento melhor do meu dia. Porque quando eu pego a Bíblia, ela fala comigo. Quando Jesus fala comigo. Outras duas coisas que você tem, que você acha que são bênçãos. Outras duas coisas. Tomar meu banhozinho gelado para mim é muito importante para o meu dia a dia, sabe? Tem coisas que a gente não precisa ser tão confortável, mas a gente sabe que precisa fazer. É uma bênção. Mais uma. Poder contemplar minha família, ver o que Deus fez na minha vida, de onde Ele me tirou. Né? Quem quiser também acompanhar, saber um pouquinho da minha história, vai lá no meu perfil, eu não tenho restrições para compartilhar o meu testemunho. Eu vejo isso, Lívia, como todo testemunho, toda a história que a gente passa, todo fracasso, ele tem um propósito, e o propósito é glorificar o nome de Deus, sabe? Letícia, eu queria te agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção, por partilhar um pouco, né, do seu conhecimento na área do autoconhecimento com a gente. E somente te agradecer e te desejar tudo de bom no seu ministério, que eu conheço, eu acompanho de perto, é o Ministério de Deus, e que seja cada vez mais um instrumento de tocar nas vidas das pessoas, de transformação, de mudança, de evolução nessa jornada, né? Que é a nossa peregrinação aqui na Terra. Muito, muito, muito obrigada, tá bom? Obrigada a você, que Deus abençoe todas as suas seguidoras aí. Amém. Continue acompanhando a Lívia, porque tem muita coisa boa para vir. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada mesmo. Um beijo. Um beijo. Tchau. Olha, gente, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo e uma convidada especial. Se você gostou, deixe o seu like e se quiser deixar seu comentário, sugestão de tema, a gente se vê por aqui. Tchau. Tchau, Letícia. Tchau.